Certo. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula, na qual nós vamos falar um pouco sobre urbanismo. Ontem a gente já adentrou um pouquinho nesse tema, né? A gente aprofundou um pouco mais, mas sempre tem algumas coisas, né, que a gente precisa tratar. Sempre que a gente está falando do rural, às vezes chega também no urbano, né? Então, o urbanismo, ele se refere ao processo de afastamento das características rurais de um lugar ou região para características urbanas. Geralmente está associado ao desenvolvimento da civilização e da tecnologia. Então, quem não conhece aquele povoado, aquele lugar que antes era tão pacato, às vezes não tinha nem energia elétrica, era bem rural mesmo, e hoje já é um bairro que já faz parte ali quase do centro da cidade, né? Muita gente, ou se não vive, conhece exemplos desses casos, né? Você pode chegar num bairro que ele já tem asfalto, tem aqueles meio-fios, tem internet, tem energia elétrica, já tem uma grande movimentação de veículos, comércios. E se você fosse nesse bairro 20 anos atrás, ele era um povoado, né? Ele era bem rural. Esse processo de transformação do rural para o urbano, a gente chama de urbanismo, certo? Já a urbanização, ela é um conjunto de medidas técnicas, administrativas, econômicas e sociais que vão visar o desenvolvimento racional e humano das cidades. Então, o urbanismo é a propagação do interior transformando em urbano. A urbanização é quando você vai organizar esse meio urbano. Então, o urbanismo é aquele bairro que antes era rural, agora está virando cada vez mais da cidade. A gente tem até uma expressão que as pessoas falam, né? Que hoje em dia não existe mais interior. Você vai num povoado e você encontra todos os recursos que você encontra em qualquer outro bairro, né? Até da capital ou dos municípios. Por exemplo, tem povoado que você já vê todo asfaltado, todo organizadinho. Parece casinha de conjunto, né? As casas todas mesmo bem bonitas até. Algumas pessoas que já conseguiram ajeitar suas casas. E hoje em dia a gente fala que é interior aquilo que já está bem lá no meio, assim mesmo, afastado, que antigamente chamavam sembal, né? Era uma forma assim pejorativa que chamavam. Fulano mora lá no sembal, tal. E isso é o que a gente entende hoje pelo interior, porque até os povoados eles já estão mais modernizados. Só que quando o governo, né, o estado, o município, ele toma medidas para organizar essa zona urbana, isso se chama urbanização. Então, a urbanização, ela é, por exemplo, o asfaltamento, a organização das calçadas, dos meio-fios, o encanamento, a colocação de fios de eletricidade, organizar as ruas, né, as casas. E aí essas comunidades, muitas vezes, elas já passam a pagar o IPTU, porque elas já foram urbanizadas. Elas eram rurais, mas elas já estão com características de bairro urbano, né? Aí elas já passaram para um outro ponto, já estão em outro sentido ali, elas já não são mais rurais. E esse processo ele acontece cada vez mais no Brasil. Ela começou ali nos anos 60, né? Se vocês forem ver o processo de urbanização daqui do nosso estado, ele vai começar com muita força nos anos 60. É nos anos 60 que as cidades nossas elas começam a se desenvolver mais. Principalmente aqui em São Luís, por conta da criação do porto, né? Aquele porto do Itaqui, das estradas de ferro da Vale, que trouxe muita gente para cá, para trabalhar, né? Na capital. Então, muitos bairros começaram a surgir a partir desse movimento, né? De pessoas que saíam da zona rural para as cidades. O próprio bairro aqui onde eu moro aqui no Coroado, perto ali do João Paulo, acho que quem já anda por aqui em São Luís, bastante deve conhecer, próximo aqui da Avenida dos Africanos. É um bairro que surgiu nos anos 60, 70, fruto desse movimento, né, de expansão urbana do nosso estado. E você vai ver muitas outras comunidades, por exemplo, Liberdade, Vila Palmeira, Barreto, vários bairros grandes, né, Cidade Olímpica, Cidade Operária, que começaram nessa época também.
mas cada município tem uma história semelhante para contar. Vocês podem ir atrás que vocês encontram, né? E aí nos anos 60 a gente teve um movimento chamado Reforma Urbana, né? O que foi essa reforma urbana? Assim como teve a iniciativa da reforma agrária, que a gente até hoje não conseguiu concretizar, teve também a intenção de fazer uma reforma urbana, né? Que era o quê? Era regularizar a situação dos bairros, das comunidades, das favelas, proporcionar moradia e infraestrutura para quem não tinha. Então, a reforma urbana ela teve início em 1960, períodos em que os segmentos progressistas da sociedade clamavam por propostas estruturais na questão fundiária, porque o fundiário ele não diz respeito somente ao rural. A questão urbana também é fundiária. Tudo que tem a ver com posse, propriedade e espaço é fundiário. De repente a prefeitura chegou para medir tua casa porque vai precisar fazer uma coisa aí na tua quadra, vocês vão ser desapropriados. Isso é uma medida fundiária. Então, fundiário não é só questão rural, ela também é urbana, né? Objetivando a realização da reforma agrária e, em contrapartida, logo se pensou também a necessidade de uma proposta de uma reforma urbana, né? Então, o grande problema do Brasil é a distribuição do espaço. A gente é um país de 200 e poucos milhões de habitantes, né? 220 milhões, se não me engano. E, por mais que seja muita gente, nós temos um país gigantesco, né? Temos um país imenso. Mas aí você vai ver a concentração da população, quase todo mundo está concentrado nas zonas urbanas, principalmente no litoral. Isso é o quê? Isso é uma má distribuição do espaço. É muita terra sem gente, é muita gente sem casa e muita casa sem gente. Muita gente sem terra. Então, o grande problema do Brasil é conseguir distribuir, é resolver esse seu problema fundiário, né? E aí a gente tem a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Eu vou passar assim brevemente, porque ontem a gente abordou mais esse tema, né? Onde quase 1/3 do total dos domicílios urbanos permanentes do país, 10,2 milhões de moradias, carece de pelo menos um dos serviços públicos. Então, 1/3, gente, das casas brasileiras, isso é muita coisa, não tem água, não tem esgoto, não tem coleta de lixo, não tem energia elétrica, às vezes não tem nem asfaltamento, não tem nenhum básico. Então, por mais que a gente tenha evoluído em muitas coisas, o Brasil ele ainda tem uma dívida de saneamento muito grande com a sua população. Esse ano agora, eu acho que foi durante a pandemia, acho que sim, ou antes, não sei, acho que já foi durante. Eles fizeram uma proposta de reforma sanitária no Brasil, né? E aí foi aprovada, mas a gente não sabe em que pé tá, que é para acabar com aqueles esgotos, né? Não sei se vocês já viram em vídeos aqueles que eles chamam de valões que tem nas favelas do Rio de Janeiro. É o valão que eles chamam, são valas assim imensas. Aqui em São Luís também tem, eles estão até tapando algumas aqui. Tem a chamada Rua da Vala aqui, para vocês terem uma ideia, né, de tão grave que é esse problema, que é despejado totalmente no mar. Então eles querem acabar com essas valas a céu aberto, esses esgotos, a questão das enchentes, né, que é muito grave. Por que tem a enchente? Porque as pessoas jogam lixo no esgoto. As pessoas jogam lixo a céu aberto. Não tem coleta. O carro de lixo não passa lá. Às vezes essa rua nem existe no mapa. A prefeitura nem chegou a regularizar essa rua. Então ela não vai receber nenhum tipo de benefício. Para eles terem energia, eles fazem o famoso gato. A famosa gambiarra, né? Que é muito comum nas favelas. Por quê? Porque aquelas ruas não existem, elas não são registradas. E a prefeitura não tem obrigação de fazer alguma coisa para uma rua que não existe. Primeiro, ela precisa regularizar aquela área. Então, primeiro a prefeitura vai, ela normaliza, ela pergunta para o morador qual é o nome dessa rua, quanto tempo ela existe e tal. Dá o número para as casas para aí começar a ter os benefícios, né? Então, a gente ainda tem muito essa problemática aqui no Brasil. Aqui. A relação entre o urbano e o rural no Brasil, né? O novo rural
torna-se mais visível nas áreas rurais, que possuem um contato maior com grandes centros urbanos. É aquilo que eu falei. O perfil dos nossos interiores está mudando, para o bem e para o mal também. Então, antes você tinha mais dificuldade de acesso às coisas no interior, hoje você já tem um pouquinho mais de acesso à informação, ao trabalho, à saúde, à educação, etc. Mas você também está vendo que está chegando muitos males que eram urbanos nessa zona rural. Né? Você vai ver a questão da drogadição, a questão da violência, a questão da poluição, do desemprego, tudo isso está chegando muito forte na zona rural também. Isso é o novo rural que a gente chama, né? Essa aproximação do rural com o urbano. Novas formas de produção e de sobrevivência também estão surgindo, né? Que estão para além das atividades puramente agropecuárias ou além das formas tradicionais de produção. Então, hoje, para você viver num povoado rural, você não precisa só estar plantando e colhendo. Você pode ter um comércio, você pode ter uma padaria. Eu conheço alguns povoados, né? Bem rural mesmo, que eles vendem gasolina, porque como fica muito longe dos postos, né? Das BRs, tem gente que tem praticamente um posto ali dentro, né? Ele vende a gasolina para o pessoal que anda de moto, de carro e tal. Tem gente que já tem a sua oficina, suas lojas de roupa, de cosmético, etc. Então, o perfil está mudando. Hoje em dia, para você viver numa zona rural, você não precisa só depender da terra. Você pode fazer 1000 outras atividades, né? É o chamado novo rural. E aí, falando um pouquinho sobre a questão dos movimentos, né, de trabalhadores, só adentrando nesse, que é o mais importante, que é o MST, né, é preciso desmistificar muita coisa a respeito dele. A gente tem, às vezes, uma visão muito negativa desses movimentos sociais. Porque a nossa opinião, muitas vezes, ela é diretamente influenciada pela mídia. Né? A mídia ela começa a pintar a imagem dos movimentos como se eles fossem só aquilo, né? Mas todo movimento ele tem um motivo de existir. Se no Brasil não existisse tanta gente sem terra, não precisaria existir um movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Então, a terra ela é o principal meio de trabalho do agricultor. É a principal ferramenta, né, e matéria-prima do trabalho. Você consegue imaginar, por exemplo, um mecânico sem uma chave de roda, um mecânico sem uma chave, sem um parafuso para ele trabalhar, sem a graxa? Você consegue imaginar uma costureira sem a máquina de costura, sem a linha, sem a agulha? Consegue imaginar uma cozinheira sem as panelas, sem os talheres, sem os ingredientes? Mas a gente tem trabalhadores rurais sem terra. Não existe no Brasil o movimento dos mecânicos sem chave. O movimento das costureiras sem máquina de costura, sem linha. O movimento das cozinheiras sem panela. Isso não existe no Brasil, mas a gente tem o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Isso é só para vocês terem uma noção. Oi? Isso é meio que incoerente, né? Como é que o trabalhador rural vai trabalhar sem a terra, né? Pois é. Você tira desse trabalhador o seu principal meio de vida. Só para a gente ter uma ideia da gravidade disso. Não é só uma questão de, eles querem invadir terra para... Não é isso, gente. Claro que o movimento ele vai tendo o seu lado positivo e negativo. Tem pessoas que estão ali pela causa e tem pessoas que estão ali para se aproveitar. Ele tem ações positivas e ele também faz ações negativas. Eu já vi ações negativas, né, do MST que eu desaprovei completamente. Né? Eu não achei de forma alguma aquilo ali necessário, mas a razão de existir do movimento, ela é justa. O problema é a forma como muitas vezes ele se manifesta. Né? Então a gente precisa separar uma coisa da outra. Mas a simples situação de você ter um país como o Brasil, que tem trabalhadores rurais sem terra, né, já é uma situação contraditória, como o colega falou aí, né? Então, por volta dos anos 70, iniciou-se a discussão sobre o peleguismo. O que é o pelego? É aquele sindicato que não toma atitude, né? Ele toma o partido do poderoso. Com o apoio da Igreja Católica, através da Teologia da Libertação, iniciou-se a organização e formação de oposições sindicais. O que era essa Teologia da Libertação? Ela foi uma doutrina da Igreja Católica que ela era voltada para a libertação não só das almas, mas para a libertação dos corpos também, para a libertação desse trabalhador, né, que
era oprimida, etc. Tem um viés assim bem político, né? Era a Igreja Católica muito aliada aos movimentos sociais. E o que define que uma área... Pera, gente, tá tendo uma obra aqui perto de casa. O que define que uma área ela seja urbanizada? Meio fio ou calçamento, né, com canalização, ou seja, tem que ter um encanamento para não ter enchente, né? O escoamento das águas da chuva. Abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação pública, com ou sem posteamento, né, com ou sem poste, para distribuição domiciliar. Por que sem poste? Porque já existe forma de você levar energia sem o poste. Como eu falei ontem, já existe aquelas fiações subterrâneas, né? Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do local considerado. Então você mora numa área que tem tudo isso, então você já mora numa área urbanizada. Tá? Essa área já está urbanizada. Ela pode até ser ali no papel considerada rural, mas na prática ela já é urbana. Se você anda menos de 3 km para encontrar a escola mais próxima ou um posto de saúde, você já está numa área urbana. Alguma dúvida, gente, a respeito disso? As zonas rurais, ou meio rural, né, o campo, são regiões no município, né, não classificadas como zona urbana ou zonas de expansão urbana, não urbanizáveis ou destinadas à limitação do crescimento urbano. Então, tem aquela área que não pode ser urbanizada, digamos, há um mangue, uma floresta, uma área de proteção não pode ser urbanizada. É uma zona rural. Ou é uma área de limite, né? Alguns municípios você anda, você vê aquela placa escrita assim, perímetro urbano, né? Área de perímetro rural. Por quê? Porque ali termina a área urbana, é o limite. A partir dali já é o rural, né? Para delimitar o crescimento das cidades, né? E ali já predomina as atividades agropecuárias. As agroindustriais, o extrativismo, a silvicultura, né? A cultura da madeira e a conservação ambiental também. Então, silvicultura, gente, é essa cultura da madeira, né? Podemos afirmar que a concentração de terra se inicia no nosso país... gente, isso aqui, desculpa, isso aqui foi engano, né? Repetiu esse daqui, desculpa. Então, a política social em meio rural, né? O que a gente poderia resgatar a respeito disso? A política social em meio rural compreende diversos aspectos e diversas subpolíticas sociais voltadas às pessoas que vivem no campo. Porém, nesta proposta de estudo, né, a gente vai fazer o quê? Só uma análise mesmo, né? Eu acho que eles erraram aqui nesses slides, gente, que eles mandaram pra gente. No que se refere à distribuição de terra... Peraí, gente, só um minuto aqui, rapidinho. Pode esperar só um minuto. 30 minutos. 30 minutos, tá? Eu só pedi aqui pro rapaz dar um tempinho aqui na obra, tá? Que eu tô dando aula aqui. No que se refere à distribuição de terras, logo percebemos que as primeiras vítimas dos conflitos, né, foram os índios. Então, isso aqui é só mesmo um resgate para introduzir nessa parte aqui. Essa imagem aqui que vocês estão vendo, gente, ela se refere a um massacre que aconteceu em Rondônia. Então, nós temos dois grandes casos de repercussão nacional sobre esse conflito rural. Um em Rondônia e o outro no Pará, que foi o massacre de Eldorado dos Carajás, né? Mas aqui no Maranhão nós temos casos assim escabrosos também, tem muitos casos graves aqui de conflito de terra. Se vocês souberem de algum, vocês podem até dar algum exemplo, né? Eu sei de alguns ali naquela área do Pindaré, porque tinha aqui no Maranhão um latifúndio, né, que era chamado Grilo do Pindaré. Por que o Grilo do Pindaré? Porque era uma área de grilagem, né? A grilagem que eles falsificam, né, a documentação de uma terra para tomar posse, e eles praticamente tomaram conta de toda aquela área do Pindaré, e isso gerou muito conflito, né? Mas em relação a essa imagem aqui, ela vem falar do dia 14 de julho de 1995, onde centenas de famílias ocuparam uma pequena parte da fazenda Santa Helena, no município de Corumbiara, em Rondônia, e na madrugada do dia 9 de agosto aconteceu o massacre de Corumbiara. Os camponeses que viveram 25 dias de esperança da terra prometida
de repente abismaram-se num inferno dantesco, onde homens foram executados sumariamente, mulheres foram usadas como escudos humanos por policiais e por jagunços, e pessoas foram torturadas por longas horas e o acampamento foi destruído e incendiado. Então vocês veem coisas que parecem que é de outro país, que parece que é coisa de países em guerra, e tudo isso a gente vivenciou aqui no país, aqui no Brasil, aqui no nosso país, né? Por quê? Por conta da disputa de terra. Hoje no Brasil a gente já tem casos um pouco menos graves, mas a nossa questão rural ela ainda é extremamente violenta, né? É muito violenta, assim, a gente não ouve falar porque não sai na mídia, mas quem mora em área de conflito rural ouve histórias diariamente. Aqui no Maranhão a gente tem uma área de baixada, né, que ela é um pouco mais forte essa questão do conflito. Quando vieram os búfalos para cá para o Maranhão, teve muito conflito de terra, muita gente que morreu por conta desses búfalos, tá? Isso gerou muita polêmica, muita confusão, muitos movimentos se manifestaram. Também ali naquela área já próxima de Barreirinhas, Santa Quitéria, São Bernardo, por ali, já tem um pouco também de conflito. Então algumas áreas predominam nesses conflitos aqui no nosso estado, embora não seja o mais violento. A área de maior conflito mesmo é no Pará. E aí tem um outro caso, né, que foi Eldorado o massacre de Eldorado, parece que foi, se não me engano. 19 sem terras foram mortos pela Polícia Militar do Estado do Pará. O confronto ocorreu quando 1.500 sem terras marchavam em protesto contra a demora da desapropriação de terras, principalmente as da Fazenda Macaxeira. A Polícia Militar foi encarregada de tirá-los do local porque estariam obstruindo a BR-155, que liga a capital do estado ao sul do estado, né? A capital Belém ao sul do estado. Então você vê aí 19 pessoas foram mortas pela própria polícia, né? Então aquilo que eu tinha falado, muitas vezes o exército e a polícia, ele se coloca mais ao lado do estado, né, do que da defesa do próprio cidadão, principalmente no tocante à terra. Porque a terra, ela está muito a ver com a questão política também. Tem pessoas muito influentes, né, por trás desses conflitos agrários, que às vezes a gente nem conhece. A gente conhece só o lado do seu papel político, tal, o seu cargo, mas não sabe o que por trás acontece, né, nos bastidores. Alguém, gente, tem um exemplo de um conflito de terra forte aqui no nosso estado? Que conheça ou não? Não conhecer, a gente pode só dar continuidade, né? Bom, depois de todos os retrocessos gerados por estas intervenções trágicas, o governo federal ele resolveu criar em 1996 o Ministério Extraordinário de Política Fundiária, que depois virou o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Que era um ministério mais voltado para o pequeno produtor rural. Mas por que esse ministério foi criado? Por conta desses massacres. Então foi preciso que pessoas morressem para que uma atitude fosse tomada em prol do pequeno agricultor, né? E aí eles vão criar aquilo que a gente já falou, que é o Programa de Reforma Agrária Solidária de 96. Depois vem outros programas que eu acho que a gente nunca nem ouviu falar também, que é o Alívio da Pobreza, a Cédula da Terra também. Isso aí, né, que a gente nunca não conhecia. E aí tem também o Pronaf. E aí tem os já citados, né, planos de reforma agrária, né? O segundo plano, que só para reforçar aquilo que a gente não tinha falado sobre esse segundo plano de reforma agrária, ele vinha abordar muito a questão do gênero, da mulher rural, a questão da raça e etnia, dos povos indígenas e quilombolas, né, dos territórios tradicionais. Então essa foi a grande diferença dele do primeiro plano, né, de reforma agrária. E aí também resumindo o Estatuto da Terra, como a gente já resgatou, né, que ele teve... Desculpa, gente, tá repetindo aqui. Você acha que eu confundi os slides, eu baguncei aqui. Mas, enfim, vocês já viram a respeito do que ele trata, né? Que ele foi um documento criado durante a ditadura para postergar, para deixar de uma maneira mais lenta a conquista da reforma agrária. Ele foi, na verdade, uma malandragem ali, né? Uma estratégia. Então, de maneira sucinta, o Estatuto da Terra tinha duas grandes propostas: executar a reforma agrária e desenvolver a agricultura, né? Mas aí o que a gente constatou é que isso não aconteceu
pela própria inércia do governo, pela própria falta de ação daquele governo militar. E esses primeiros anos de ditadura, eles foram os mais duros, né? Então, eles não tinham realmente nenhuma intenção de promover essa reforma agrária. Os movimentos sociais fomentam aí seus protestos, no intuito de consolidar a reforma agrária como uma política pública permanente e não somente uma forma de apaziguar os conflitos gerados pelos manifestantes, como tem sido até os dias atuais. Então, esses movimentos, eles não queriam só uma recompensa. Ah, vocês estão protestando, então toma isso, toma aquilo. Eles queriam uma reforma estrutural, algo que realmente modificasse a relação da terra no Brasil. Só que do lado do sem terra, você não vai ver nenhuma grande força política, né? Você vai ver o quê? Mais para o lado do grande proprietário. E aqui vem, basicamente... Gente, eu sinceramente acho que eu repeti essa... Eu não sei o que está acontecendo, os slides estão repetidos. Desculpa, gente, tá? Ou eu voltei, não sei. Enfim. Mas a gente já passou esses slides, né? Quando vocês estiverem estudando, vocês pulem esses que estão repetidos, tá? Porque tem muita coisa que acabei organizando aqui e apareceu de novo. Na Constituição de 88, conquista-se uma emenda pela reforma urbana, né, que criou o capítulo da política urbana. Nele há um reconhecimento das questões urbanas como tema de interesse nacional, situando a discussão em 3 vertentes. Então, quando você vai falar da questão da reforma urbana, quais são os 3 pontos que são principais assim abordados? A função social da propriedade e da cidade, porque não é porque você tem 15 casas que você vai deixar todas elas desocupadas. Esses imóveis, eles precisam ter algum tipo de função social. Ou eles devem estar no aluguel, ou eles devem estar vendidos. Você não pode deixar aquilo que é seu abandonado. Por isso que uma das grandes polêmicas que a gente tem aqui em São Luís é naquele centro histórico. Porque tem muitos herdeiros, né, daquelas casas, que já vem de séculos, né? Eles são donos daquelas propriedades. Eles têm a obrigação de zelar por elas, porque às vezes elas geram até risco, né, para quem está passando ali perto. Acabam sendo invadidas, né? Utilizadas ali, às vezes, como locais de crime, etc. De abrigo de sem-tetos e tal. Eles têm a obrigação de cuidar dessas casas que são herança. Eles não cuidam e o governo não pode fazer nada, porque é propriedade particular. Então, você tem uma propriedade que é particular, é sua? Sim. Mas você tem que zelar porque ela está gerando um risco para a sociedade como um todo. Você tem que pensar que aquilo que você possui tem uma função social também. Você não pode fazer indiscriminadamente tudo que você quiser com aquilo que é sua propriedade, né? Outro ponto da reforma urbana, da política urbana. Gestão democrática da cidade, ou seja, a cidade ela é de todos, do menor ao maior. Todos têm opinião, todos podem opinar sobre aquilo que vai ser feito, né? Sobre os serviços, aquilo que é necessário de se fazer numa cidade, etc. E o direito à cidade e à cidadania, né, que é você ter acesso à escola, à saúde, lazer, esporte, trabalho dentro da cidade que você reside. Neste período é fundado o Movimento Nacional pela Reforma Urbana, o MNRU, que está ligado diretamente à elaboração da emenda popular ao projeto constitucional, representando o levante e a ação popular inconformada com a situação social e meio urbano. Esse movimento da reforma urbana ele foi muito forte lá em São Paulo, né? Em alguns estados do Sudeste, mas principalmente em São Paulo. Tanto que lá que tem o movimento do MTST, que acho que surgiu lá mesmo, que é mais forte, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é liderado pelo Guilherme Boulos, né? Que ele é bem conhecido, justamente, ele ganhou projeção nacional por conta desse movimento. Então, lá é muito grande, é muito grave isso, porque são áreas de favelas muito grandes e que o custo de vida é muito alto. Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo, para ela alugar uma casa em São Paulo, por exemplo, ou ela vai dar a maior parte do salário ou até o salário inteiro só para o aluguel. É muito caro. Hoje em dia, até aqui nas nossas periferias, você chega para alugar uma kitnet de 3 cômodos, é R$700 o preço. 500, 700. Então, você imagina numa cidade maior, onde o custo de vida é mais alto. Então, tem muita gente que trabalha
que tem emprego e mora na rua. É estranho a gente imaginar isso, mas isso é uma realidade muito grande nessas cidades, nessas metrópoles. Gente que trabalha, aí ele dorme na rua e de manhã ele vai para o trabalho, porque ele não tem a condição de pagar o aluguel. A casa dele não permite. Quer dizer, o salário dele não permite pagar o aluguel, porque o custo de vida é muito alto. Então, daí que surge esse movimento dos sem-teto, porque eles são trabalhadores e sem-teto. Entendeu? Deu para vocês pegarem, né, essa noção do que é essa necessidade da reforma urbana. Assim como a gente precisa de reforma agrária, a gente também precisa de reforma urbana, né? Melhorar a situação da nossa população dentro das comunidades e tal. E a gente tem a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, né? Que ela vem dizer o quê? Ela pode ser entendida como um conjunto de princípios, diretrizes e normas que norteiam a ação do poder público e da sociedade em geral na produção e gestão das cidades. Esta política adota uma tese central de que vivemos uma crise urbana. Isto está admitido no próprio documento que especifica suas ações. Essa crise urbana, ela exige uma política nacional orientadora e coordenadora de esforços, planos, ações e investimentos dos vários níveis de governo, e também dos legislativos, do judiciário, do setor privado e da sociedade civil. Então, se reconhece que nós temos, sim, uma crise fundiária na zona urbana, né, que precisa ser tratada. Por isso, neste documento, objetiva-se a equidade social, maior eficiência administrativa, ampliação da cidadania, sustentabilidade ambiental e resposta aos direitos das populações vulneráveis, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres, negros, índios, etc. E é necessário repensar o desenvolvimento urbano e regional brasileiro, né, implicando em elaborar um projeto de médio e longo prazo, que tenha como meta a redução das desigualdades regionais e sociais, um melhor ordenamento do território e uma visão de estratégia geopolítica que inclua nossa articulação com os países vizinhos. Então, o que falta no Brasil, gente, principalmente na nossa zona urbana, é organização. O Estado, ele não conhece a sua própria zona urbana. E quem é que toma de conta dos territórios? As facções, o crime, né? Ou então a própria população vai se organizando. Hoje, nas capitais, é muito comum você encontrar áreas que são completamente dominadas pela criminalidade, dominadas pelo tráfico de drogas. Por quê? Porque o Estado não chega ali. O Estado não dá atenção para as pessoas. Ele deixa à mercê e alguém toma de conta. Então, falta atenção às nossas cidades, às nossas periferias, principalmente. Falta muita coisa ainda para a gente ter cidades mais urbanizadas de fato, né? Alguma dúvida, gente, comentário a respeito disso, vocês podem falar, tá? Na tentativa de superar as dificuldades de articulação impostas pelas distâncias do nosso país, foi criado o SNDU, Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, né? Ele é um instrumento de gestão, então ele serve ali para coletar informações sobre as cidades brasileiras, né? Então, o SNDU ele tem uma estrutura institucional, bem como conjunto de instrumentos jurídicos e financeiros, programas, planos gerenciados por agentes de diferentes níveis de governo e da sociedade, que no âmbito de suas competências e atribuições, interajam de modo articulado, integrado e cooperativo, visando a formulação e execução com controle social. Então, assim, em tese, no papel, nós temos uma série de órgãos que vão reger, que vão organizar a questão urbana no Brasil. O que falta é uma conciliação. O que falta é essas políticas, esses órgãos, essas iniciativas, elas entrarem em um acordo e, de fato, ir ali na base, ir até onde quem está necessitando, né? Então, aqui... Ai, desculpa, gente, eu passei direto. Peraí. É difícil, portanto, a definição dos limites entre o rural e o urbano. Para definirmos esse limite, não seria correto utilizarmos o conceito de que perímetro urbano é a linha que separa o urbano, como antes era considerado, né? Então, tem ali uma como é que eu diria? Uma interseção, né?
entre o rural e o urbano. Cada vez mais esse interior, aquela área que ficava ali, perímetro urbano, aí você via ali, aqui acabou a zona urbana da cidade, agora eu já posso acelerar, não tem mais faixa de pedestre e tal. Isso está mudando. Quanto mais você entra no perímetro rural, mais você vai vendo características de cidade, como eu falei. Você vai encontrar num povoado comércios, lojas, todo tipo de serviço, lan house, que você poderia encontrar num bairro mesmo, né, do centro. Deveríamos então pensar em uma forma mais complexa para esta definição. Talvez poderíamos pensar o rural como áreas mais naturais, considerando a conservação, juntamente com a densidade populacional, né? E não associando o rural simplesmente ao agrícola. Que esse é um grande preconceito, né? Você achar que o rural é agrícola. A zona rural só tem gente trabalhando na roça. Muito pelo contrário, né? Tem muita gente que é funcionário público, tem muita gente que tem seus negócios, que tem seus serviços ali prestados para a população, que não trabalham na agricultura. Então, o rural ele não pode ser pensado só do ponto de vista da agricultura, né? E aí, reforçando, né? Voltando aqui um pouquinho, essa questão do MST, é só mesmo para ressaltar, né, que ele é um movimento que luta por essa questão da terra. Se vocês quiserem conceituar, por exemplo, eu colocar lá na prova assim, caracterize o movimento dos trabalhadores rurais sem terras. Vocês podem vir aqui, né, na apostila de vocês também vai ter bastante coisa. Semana que vem a gente vai estar falando, né, dessa nossa apostila do livro. Mas por enquanto a gente vai terminando aqui nossa aula, tá? Calma aí que ainda faltam alguns slides. Então fiquem aí firmes que a gente já vai terminar. Na estrutura organizativa do MST não existe uma forma de filiação, né? Um cadastro, um pagamento de mensalidade. É do movimento qualquer pessoa que se identifica com suas bandeiras e se envolve com suas atividades em qualquer lugar e em qualquer tempo, né? Então basta você se identificar e fazer parte dos movimentos que você já faz parte ali do MST. Cadê? Peraí. Aí aqui mais algumas características desse movimento, né? Que ele visa o quê? A revalorização do campo, das suas atividades e um novo modelo de desenvolvimento, né? Que não seja um modelo de desenvolvimento rural e econômico pensado só para o grande, mas que leve em conta também aquele trabalhador pequeno, né? E assim uma curiosidade, né? Uma peculiaridade desse MST é que eles têm uma coisa chamada pedagogia da terra. Cadê aqui? Aqui, ó. A pedagogia da terra. O que é isso? Eles educam as pessoas dentro dos assentamentos de uma maneira diferente daquelas que a gente utiliza nas escolas tradicionais. Então, eles ensinam outros valores. As crianças, né, elas são educadas sobre as lutas da terra, sobre fazer poesias, etc. É diferente, gente, é bem curioso. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa questão da pedagogia da terra, vocês podem pesquisar na internet, no YouTube, mas aqui em São Luís, quando vocês estiverem por aqui, quem mora por aqui, tiver curiosidade de conhecer mais sobre esse movimento, vocês vão bem ali na Praça Deodoro, onde tem a Caixa Econômica. Ao lado da Caixa Econômica, vocês vão ver uma livraria, fica bem na rua Rio Branco, né? Descendo aquela rua Rio Branco, ao pegado da Caixa Econômica. É Solar da Terra. É o Solar da Terra, vocês vão lá. Lá tem vários livros, né? Tem livros assim que interessam pra gente. Tem muitos livros sobre questão rural, livros sobre alimentação, sobre alimentação saudável, livros para crianças. Eles vendem os produtos da agricultura familiar lá também, então você vai achar castanhas, babaçu, você vai achar polpa de fruta, que vem dos próprios trabalhadores rurais, né? Eles vendem tudo lá. Lá é uma livraria e uma loja do MST e desses movimentos de trabalhadores. É muito interessante, né? E aí, se você tiver curiosidade, você pode ir lá conhecer. É muito interessante. Solar da Terra, né? Então, quem tiver essa curiosidade aí, pode saber de perto. Porque às vezes a gente ouve muito assim falar, né, sobre os movimentos, mas a gente não conhece de perto, a gente só vê na televisão. E para a gente formar uma opinião, a gente precisa conhecer um pouco mais, né? É sempre interessante, assim, eu tive uma experiência com algumas pessoas do MST e eu me surpreendi, né? É bem diferente do que eu imaginava.
Eles têm uma visão de sociedade, assim, às vezes mais completa do que a gente tem aqui na cidade. As pessoas do campo, às vezes, elas enxergam mais detalhes que a gente não enxerga, né? Na cidade, porque eles estão mais ali em contato com aquela lida, com a sobrevivência. E aí, fechando a nossa temática, a gente vem falar sobre o serviço social e as políticas urbanas e rurais. Em nossas análises sobre as demandas rurais e urbanas, costumamos fazer as apreensões teóricas a partir de estudos e pesquisas separados, né? Mas devemos ter a clareza teórica e profissional de que estes campos não se separam. O serviço social, ele pensa muito mais no urbano, né? Quando você fala de serviço social, a primeira coisa que vem na sua mente é a pobreza, é o desemprego, é a violência. E a gente não pensa na questão rural. Mas é uma coisa que é muito relevante que a gente conheça, né? A população rural, ela também carece das mesmas necessidades que a população urbana, e às vezes com mais agravantes. Né? Imagina o que é o direito à maternidade e à infância na zona rural que não tem um posto de saúde. O direito à educação, ao trabalho nessas áreas. Então, para essas regiões mais rurais, o nosso papel de assistência social, ele acaba sendo ainda muitas vezes mais importante, né? E essa concepção gera no profissional a necessidade de analisar de maneira mais profunda a demanda que se apresenta à sua prática, né? Então, você precisa adentrar o conhecimento, você precisa aprofundar os seus saberes sobre isso. Você trabalha na cidade ou não, você precisa conhecer o rural também. Porque você pode chegar, por exemplo, eu trabalho numa clínica, num hospital, na zona urbana do município de São Luís, etc. Só que eu posso chegar para atender uma pessoa que mora no interior, uma pessoa que mora num povoado, que às vezes ela não tem nenhum recurso básico, né, ali. E aí, como é que eu vou lidar se eu não conheço a zona rural? Eu preciso estar preparado para isso, né? Eu preciso saber quais são as necessidades, as particularidades dessa área. Então, chega uma pessoa para eu atender no hospital, por exemplo, aí ela é da zona urbana, né? Para ela eu vou dizer, você entra aqui nesse site, você faz isso, isso e isso, essa informação você vai obter. Eu não vou poder dizer isso para uma pessoa que mora numa área que não tem nem luz elétrica. Às vezes não tem nem o acesso à internet, não tem um celular com acesso, né? Então, eu preciso saber disso, eu preciso saber com quem eu estou falando, quem é o sujeito que eu estou atendendo, né? As estratégias e práticas utilizadas pelos assistentes sociais inseridos na equipe do MST são as seguintes, porque o MST ele tem vários assistentes sociais, né? É um dos movimentos sociais que mais tem assistente social, gente, por incrível que pareça, né? Então é um dado importante para vocês saberem, né? E o assistente social, quando ele trabalha nesse movimento, ele faz o incentivo e apoio político organizativo, ou seja, ele ajuda aquela coletividade, aquele grupo a se organizar, porque nós temos uma função política no nosso trabalho. Né? Nós temos uma função política também no serviço social, de ajudar as pessoas a se informarem, ajudar as pessoas a se organizarem, né? a se associarem. Na mobilização, mobilização e organização das famílias trabalhadoras para a participação em processos de educação formal e de formação política, para contribuir na construção da consciência de classe, né? Então, é um papel muito educativo, um papel muito de formação, de articulação que a gente faz dentro desses movimentos de trabalhadores, né? Cada vez mais a gente está inserido, cada vez mais a gente está trabalhando junto com essa classe, né, rural, principalmente ligada aos movimentos. Peraí, gente. Então, aí para finalizar, para fechar essa nossa importância na política rural e urbana, vale destacar que o assistente social ele tem sido requisitado a atuar em projetos de urbanização, em particular os de habitação, com destaque para o planejamento e a intervenção em 3 eixos básicos: a geração de trabalho e renda, educação ambiental e participação comunitária. Aquilo que a gente viu hoje casa completamente com o que a gente está vendo agora, né? A importância do urbano com o rural, que eles estão sempre ligados, a importância deles com a questão social que a gente trabalha e com a preservação ambiental. A participação comunitária prevista nos projetos de urbanização e que é uma requisição essencial da atuação do assistente social tem, por parte do Estado,
o objetivo de garantir a aceitação dos projetos urbanísticos de natureza focalizada e setorizada. Então, a gente também participa da elaboração de planos, né, urbanos, como aproveitar melhor a área de uma cidade, o que uma comunidade está precisando, isso tudo a gente participa também. Fazendo isso só porque a gente quer? Não, você faz isso a partir de uma secretaria, a partir de um órgão público, a partir de uma secretaria de Estado, de um ministério, é que você vai fazer esse papel, né? E para finalizar, né, a gente vem dizendo que por seu turno, o assistente social responde a essa requisição, mas procura articular a participação comunitária nos debates políticos sobre o direito à cidade, colocando no projeto ético-político da profissão. Então, sempre fechando, né, que tudo que a gente faz tem que estar baseado nos nossos princípios ético-políticos, né? São eles que vêm basear tudo que a gente faz e que a gente nunca perca de vista a importância, né, a necessidade desse aspecto do urbano, do rural. Que, querendo ou não, uma hora ou outra a gente vai estar lidando com eles, não só como profissionais, mas como pessoas também, né? Então, gente, esse foi a nossa disciplina, né, de urbano e rural. Ela é bem extensa, mas ela é muito interessante, né? A gente aprende muita coisa a respeito dela. E eu queria, assim, saber se vocês têm algum comentário, alguma coisa a colocar. Fiquem à vontade, tá? Coloquem aí o que vocês tiverem ainda para dizer. Eu vou tirar o print aqui, tá? De quem está participando. Aqui. Então, não saiam ainda, tá? Por favor. Espera aí. Certo. Bom, teve bastante gente, né, participando. Então, gente, semana que vem nós vamos fazer a nossa tutoria. E na outra semana vai ser a finalização, tá? Então, vocês estudem nesse período aí, vão logo fazendo as atividades, tirando as dúvidas, para vocês não deixarem tudo para cima da hora, porque a gente já tá em finalização de período, né? E o tempo até dezembro, assim, depois que chega dia 23, vocês sabem que nada funciona, né? Então, não deixem para depois, que vocês podem estar fazendo agora, tá bom? Gente, eu agradeço a participação de vocês, a paciência também. A gente fez aqui nossas 2 horas de aula cravada. Eu falei que ia ser 2 horas, né? E é porque a gente pulou várias partes também. Senão a gente ia fazer umas 3, 4 horas, né? Enfim. Os slides já estão disponibilizados, fiquem à vontade. E eu vou postar um material adicional, né? Os videozinhos, para vocês darem uma olhada. Vocês viram aquele vídeo que eu postei ontem? Eu vou postar outro hoje, tá? É bem curtinho. Peraí, deixa eu só finalizar aqui e vou postar no YouTube também